Caros alunos da disciplina de aeroportos, esse é o vídeo demonstrativo relacionado com o dimensionamento de pavimentos de aeroportos. Nós vamos usar um software para isso, é um software gratuito também, disponibilizado pela Federal Aviation Administration, a FAA, e nós vamos nesse vídeo fazer todo o procedimento. A primeira coisa que nós vamos fazer é baixar o software e instalar no computador. Vamos abrir um browser. E aqui a gente vai digitar Farfield, dessa forma. E já vamos ser diretamente direcionados para o site da FAA, onde tem alguns softwares disponíveis. Logo aqui no início, a gente já tem o Farfield. Clicando sobre ele, nós vamos então para a página dele e aqui embaixo, no pé do site, tem duas opções de download, uma versão 2009 e outra uma versão 2010 zip. Nós vamos baixar esse segundo arquivo aqui para pegar a versão mais atual e vamos fazer o download dele. É bem levinho, o download é bem rápido. Feito então o download do arquivo, podemos então na pasta de downloads, onde vai estar essa pastinha, né, Farfield, com o nome da versão dela aqui. Aqui dentro tem dois arquivos só e vamos utilizar então o setup.exe para fazer a instalação. Clique duplo em cima dele. Eu vou usar todas as configurações default. E instalação completa. Bom, nesse momento nós temos então na pasta arquivos de programas a pasta FAA. Aqui dentro a pasta Farfield e aqui dentro temos vários programas. Se a gente for tentar executar o Farfield por aqui diretamente, nós vamos receber então um erro de acesso negado a caminhos e tudo mais. Isso porque o software e não aparece nenhuma informação, nenhum arquivo que ele precisa carregar, ele não consegue. E a gente não consegue usar o software. Eu não sei porquê. A única maneira de fazer ele funcionar é a gente acionar ele como administrador. Tá? A forma que eu acho mais fácil de fazer isso, então, é vir aqui na pasta C, Program Files, FAA Farfield, e em cima do arquivo farfield.exe, clicar com o botão direito e executar como administrador. Sim. Então, no caso, ele só está dizendo que não tem nenhum arquivo de projeto ali dentro, tudo certo. Mas nesse caso, então, o programa funciona corretamente. Bom, eu vou minimizar essa janela aqui por trás. O browser eu também já vou fechar, para ficar só com a janela do programa aqui aberto. Bom, nós vamos precisar também dos dados de entrada. Na primeira coluna, então, nome da aeronave, a gente tem 10 aeronaves diferentes aqui, o número de decolagens anuais e uma taxa de crescimento anual. Né? Esses valores de decolagens anuais aqui é para o ano de abertura da pista de pouso e decolagem, da abertura do aeródromo, e para os anos subsequentes, então, tem uma taxa de crescimento anual aqui diferente para cada tipo de aeronave. Então, são só esses os dados de entrada que a gente vai precisar. Lá no Farfield, nós vamos dimensionar dois tipos de pavimentos para esses dados de aeronaves, para o nosso mix de aeronaves aqui. Um pavimento flexível e um pavimento rígido. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar o nosso projeto aqui dentro, que no Farfield chama de job. Né? No caso, então, vamos criar aqui um novo projeto, um novo job. Vamos dar um nome para ele aqui.
Dou um OK aqui. E aqui dentro dessa equipe 30 nós vamos ter que criar dois tipos de seção transversal, né? No caso aqui o programa chama de section. Nós vamos criar uma para pavimento flexível e uma para pavimento rígido. A maneira como a gente cria essas sections, essas seções transversais de pavimentação dentro do software, é através de cópia de seções transversais desse projeto de exemplos, samples aqui. Então a gente vai clicar em cima dos samples e aqui a gente pode ver que tem diferentes tipos já de projetos de seções transversais aqui dentro do Job Samples. Tá? Então a gente vai copiar uma seção transversal de pavimento flexível e uma de pavimento rígido para dentro do nosso projeto lá. Para isso, então, nós vamos vir aqui em Copy Section. Tá? Vamos clicar em cima de Copy Section. Nós vamos clicar em cima de uma section que nós queremos copiar, no caso aqui essa New Flexible. E ele, então, habilita aqui o nosso job, né, para negrito de novo. Então a gente clica aqui, coloca o nome da seção transversal que a gente quer, no caso vamos colocar aqui flexível somente, OK, e End Copy. Tá? Então aqui agora no nosso projeto a gente tem uma seção transversal flexível a partir do nosso da nossa seção transversal de exemplo aqui do projeto de exemplo. Vamos fazer a mesma coisa para criar uma seção transversal de pavimento rígido. Tá? Vamos fazer aqui em Copy Sections, vamos clicar em cima da New Rigid, clicar em cima da equipe 30, vamos colocar aqui o nome Rigid, rígido no caso, vamos colocar em português, OK, e End Copy. E a gente tem então as nossas seções transversais, uma para pavimento flexível e uma para rígido já colocadas lá dentro. Selecionando então uma das nossas seções transversais, a gente pode clicar aqui em estrutura. Bom, antes disso, aqui nesse botão Options, a gente pode passar o sistema, as unidades, né, para o sistema métrico aqui. Tá? Vamos todo mundo fazer isso então. OK. Agora sim, flexível selecionado, vamos aqui em Data Input Estrutura. Ele já mostra para a gente então as camadas do pavimento de uma pista de pouso e decolagem com tipos de materiais, né, os materiais aqui sendo especificados. Aqui a espessura de cada material, de cada uma dessas 3 camadas no caso. Aqui com o subleito sendo mostrado só o CBR dele. E aqui um módulo de resistência, então, em megapascal no caso, de cada material. Tá certo? A princípio, nós vamos utilizar o dimensionamento do exemplo, esse dimensionamento inicial, e a gente vai só colocar uma lista de aeronaves em cima desse pavimento e vamos depois pedir para o software calcular qual que são as novas espessuras de cada camada usando esses mesmos materiais. Tá? Nós vamos fazer a mesma coisa, esse procedimento para o flexível e para o rígido. Então aqui, nesse botão Airplane, a gente já tem nessa lista aqui 3 tipos de aeronaves já pré-colocadas. Essas são as aeronaves do exemplo. Tá? A gente pode remover todas elas para deixar ali a lista limpa, vazia, e agora nós vamos começar a colocar os nossos aviões dentro da lista. Certo? Então, vamos procurar então cada um desses aviões ali na lista. Né? Primeiro esse aqui, temos que percorrer aqui todas elas para encontrar. Aqui no caso, esse avião aqui, adicionar o peso bruto de táxi, né? Peso bruto de táxi em toneladas já é automaticamente preenchido, e também aqui o número de decolagens anuais e o percentual de crescimento anual também já vem pré-preenchidos, né? Assim como outras colunas
que são ainda, que aparecem também ainda, que a gente não vai prestar muito atenção nelas agora nesse primeiro exemplo, tá? A gente vai só então clicar aqui para colocar o número de decolagens anuais conforme está na nossa lista aqui, 1880, e vamos botar a nossa taxa de crescimento aqui em percentual, tá? Então já está em percentual ali, então é 0,594 de crescimento, tá? Então nós vamos fazer isso então para todas as outras aeronaves. B777, isso é um Boeing 777-200, baseline, adicionar com 885. Aqui eu estou usando vírgula mesmo para colocar as taxas de crescimento, tá? Ele pede que a gente coloque vírgula. Um Boeing 747-8, esse aqui. Pronto, nossa lista de aviões já está lá dentro. Podemos salvar a lista. Ok, lista salva. A gente já pode colocar aqui, ó, Save to Float, essa lista, os aviões vão aparecer aqui, ó. Para depois a gente só poder colocar a mesma lista no dimensionamento do pavimento rígido, sem ter que colocar tudo de novo, tá certo? Aqui agora a gente pode voltar. Eventualmente, se fôssemos alterar os materiais e alterar as camadas aqui inicialmente, a gente poderia fazer, tá? Clicando aqui em modificar estrutura, a gente pode clicar aqui nas camadas de materiais e ele deixa a gente escolher outro material que a gente queira fazer, tá? No caso a gente vai deixar mesmo como default, só para a gente aprender a usar o software aqui. Reparem aqui em cima, Design Life, né? A vida útil, né, desse pavimento, colocado como 20 anos, que é o default, é o padrão da FAA para dimensionamento de pavimentos, tá? Eles são dimensionados então para durarem mesmo 20 anos. Podemos alterar também a altura inicial dada para cada camada, se for o caso. Nós não vamos fazer nada disso aqui, nós vamos só acabar com a modificação aqui, End Modify. E clicando aqui em Design Structure, vocês podem ver que ele faz um processo iterativo ali dentro e termina o dimensionamento. Tá? Então ele fica com essas espessuras de camada aqui. Já terminou, já tá pronto o dimensionamento do pavimento flexível. A gente pode ir então para o pavimento rígido. Do you want to save the new data? Sim, vamos salvar, né, o resultado e tal. Bom, então aqui a gente tem a seção transversal do pavimento rígido agora. Da mesma forma, então, a gente vai até a lista de aeronaves aqui dentro. A gente pode remover todas as que estão na lista aí. E clicar em Add Float. Tá? Então os nossos aviões eles já são automaticamente carregados ali dentro, né? Sendo preservados aqui os nossos decolagens anuais e a porcentagem de crescimento de cada um deles. Tá? É interessante olha, esse botão aqui embaixo, né? Se a gente selecionar um avião aqui da lista e clicar em View Gear, a gente pode ver qual que é a configuração de trem de pouso dele em relação ao centro, ao eixo da pista aqui. Então, essa é a configuração do trem de pouso principal, né? No caso é aquele que fica no meio do avião. Então, percorrendo a lista aqui, a gente pode fazer uma visualização da configuração de trem de pouso de todas as aeronaves que estão compondo o nosso mix de aeronaves aí. Certo? Clicando em Back aqui e Save List, podemos salvar a lista aqui.
Voltando de novo e podemos então clicar em Design Structure. Então aqui ele nem sempre é tão rápido, né? No caso aqui ele pode demorar um pouco às vezes, conforme for, e ele fica mostrando aqui no reloginho o tempo que ele já está rodando o dimensionamento. Então a gente pode esperar ele terminar. Pronto, o meu processamento demorou um pouco mais de 6 segundos. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos conforme for o computador de cada um. Podemos colocar então Save Structure para salvar o resultado e voltando aqui. Um detalhe, entrando aqui de novo em Structure e em Airplane, agora a gente tem essa coluna aqui de CDF Contribution. No caso aqui, essa coluna ela mostra quanto de cada avião contribui para a deterioração do pavimento, né? Então a gente vê que o Boeing 777-200, ele, com o peso dele bruto, né, a configuração do trem de pouso, o número total de decolagens anuais, a taxa de crescimento e tudo mais, ele é o responsável por 60% da deterioração, né, do estrago feito no pavimento, vamos dizer assim, tá? Podemos dar uma olhada aqui no pavimento dele, né? Apesar dele ser ter um trem de pouso em tandem triplo, né, que dá uma boa distribuição do peso, as configurações de operação dele no aeroporto vão fazer com que ele seja o grande responsável aí pela deterioração do pavimento. Nós podemos agora voltar aqui para a tela inicial e a gente pode ver então aqui, vir aqui no botão Notes, né? Então aqui a gente tem os relatórios gerados aqui para cada um dos nossos dimensionamentos, né? A gente pode vir aqui no resultado para o pavimento flexível, que aqui a gente tem então o tipo do material, a espessura e todas as outras informações sobre ele, né? E aqui informações sobre o avião. Esse aqui são basicamente os dados de entrada e aqui uma continuação, né, com outras colunas que são preenchidas durante o cálculo. Tá legal? Então, para exportar, para entregar esse resultado, esses relatórios, então a gente pode ou usar um botão de print aqui e salvar como PDF, se alguém preferir, ou pode vir aqui em copy, clicando em copy ele seleciona todo o conteúdo do relatório e a gente pode então abrir, quem sabe aqui um WordPad e dar um save aqui dentro, colar ali dentro, né? Ele coloca todo o conteúdo ali e podemos salvar aqui então na minha área de trabalho, pasta aeroportos, trabalho 2. Vamos salvar aqui como RTF flexível, ou vamos colocar assim, equipe 30 flexível. E fazer a mesma coisa para o rígido aqui. Copy. Equipe 30 rígido.